Boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês. Mais uma vez estamos aqui reunidos, né, para recebermos uma porção fresca da palavra de Deus. Não importa a quantidade de pessoas aqui reunidas, eu falava isso com o Senhor mesmo antes da gente começar essa reunião. Mais importante é que o Senhor vai falar ao coração daqueles que estiverem dispostos a ouvir. E essa palavra pode trazer resultados surpreendentes. A gente sabe que uma única palavra que sai da boca de Deus, ela pode mudar a nossa vida, o rumo da nossa existência para sempre. Portanto, nunca perca a oportunidade. Nunca perca a oportunidade. Eu me lembro que alguns cultos atrás eu falava sobre isso. A gente deve desejar a palavra e conhecimento como uma criança recém-nascida deseja o puro leite materno, né? Criança, quando ela tem fome, criança recém-nascida, ela abre a boca, ela chora, enquanto ela não é alimentada, ela não vai se calar, ela vai fazer um escândalo. A gente deveria ter esse mesmo sentimento, né? Isso que a Bíblia diz, pela palavra de Deus, pelo conhecimento. A gente devia sair buscando. Onde é que tem alguém falando da palavra? Eu quero receber, eu quero ouvir. Então, vocês que estão aqui hoje, obviamente, nesse momento, vão ser, obviamente, honrados por Deus e Deus vai falar poderosamente ao coração de cada um de vocês. Para a gente que já está aqui há mais tempo, é uma alegria receber os novos participantes aqui. E você pode sim convidar outras pessoas, né? Pessoas do seu ciclo íntimo, amigos, parentes, pode publicar nas suas redes sociais. Fique à vontade. Aqui nós falamos da palavra de Deus e a palavra de Deus é que vai fazer a transformação necessária se você assim permitir. Tem isso também, né? Às vezes as pessoas querem que a palavra de Deus trabalhe sozinha em favor deles, sem que eles reajam à palavra de Deus. Bom, eu quero trazer uma palavra ao coração de vocês nessa noite. Eu já meditei desde hoje pela manhã, tenho meditado nessa palavra, passei o dia pensando sobre isso, algumas coisas importantes, interessantes. Eu me lembro que na semana passada eu encerrava falando sobre como é importante a gente perseverar, manter a perseverança para que, uma vez tendo sido cumprida a vontade de Deus, a gente venha receber aquilo o que nos foi prometido, né? Claro que dentro do contexto da carta aos Hebreus, aqui ele estava falando sobre a volta de Jesus, mas é um princípio da fé, né? A fé requer em nós perseverança. Uma vez que nós perseveramos e Deus tiver cumprido a sua vontade na nossa vida, na circunstância, na situação, então nós vamos receber dele certamente aquilo que que nos foi prometido. Bom, eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias, por favor, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, verso de número 12. Romanos, capítulo 8, verso 12, tem uma palavra poderosa de Deus para as nossas vidas. A partir desse versículo, nesse texto especificamente, nós vamos passear por alguns outros textos também para embasar tudo o que Deus tem para falar e comunicar ao nosso coração, mas eu quero que vocês abram agora aí em Romanos, capítulo 8, verso 12, para que a gente possa começar por esse versículo, então o Espírito Santo nos guiando por todas as Escrituras Sagradas. Diz assim a palavra de Deus em Romanos, capítulo de número 8, verso de número 12. Romanos, capítulo 8, verso de número 12. Diz assim a palavra do Senhor. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Essa é a palavra de Deus. Eu quero repetir, vamos ler mais uma vez. Ler atentando para cada palavra, para aquilo que Deus está falando aos nossos corações. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, caminharemos para a morte. Mas se pelo Espírito nós mortificarmos os feitos da carne ou do corpo, certamente nós viveremos. Bem interessante esse texto. E eu quero ler ainda mais uma vez esse texto, porém em uma outra versão, na versão NVT, para trazer um pouco mais de clareza dentro dessa linguagem mais coloquial. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, então vocês viverão. Palavras do nosso amado apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus. Bom, vamos orar agora para que Deus possa falar conosco a partir desse texto. Eu queria que você colocasse mais uma vez a mão sobre o seu coração e fizesse uma oração simples, porém uma oração sincera, né? Pedindo a Deus que falasse com você, pedindo a Deus que ele trouxesse resposta, pedindo a Deus que pudesse, de fato,
cumprir o propósito dele na sua vida através da palavra que você vai receber aqui nessa noite. Então não precisa ter uma oração muito complexa ou rebuscada em palavras, mas uma oração simples, porém sincera, dizendo: Pai, eu quero que o Senhor fale comigo essa noite. Faz isso, eu também vou fazer a minha oração aqui e Deus vai falar conosco nessa noite. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, eu me coloco à sua disposição para transmitir a sua palavra, Senhor, como é da tua vontade. No poder do nome de Jesus Cristo, Senhor, eu me coloco submisso completamente à unção do Espírito, ao ministério do Espírito Santo, ao Espírito de conselho, ao Espírito da profecia, para ir de encontro a cada oração feita com fé nessa noite, para alcançar cada homem e mulher, para preencher cada vazio, Senhor, através da tua palavra, para ser resposta do Senhor na vida de cada um deles, e que a tua palavra possa, Senhor, trazer resultados extraordinários na vida de cada um daqueles que a ouvirem, Pai, no poder do nome de Jesus. O Senhor já sabe, mas para mim não custa repetir, que sozinho eu jamais conseguiria, sozinho eu jamais estaria aqui. Mas eu sei que eu estou amparado pela tua graça, eu sei que eu sou ungido pelo teu Espírito para falar. Portanto, Senhor, na convicção dessas verdades, é que eu abro a minha boca e o Senhor, através de mim, Senhor, alcança cada coração, no poder do nome de Jesus. E todos os que creem nessa noite dizem amém. Glória a Deus. Vejam bem, se a gente fizer uma análise pessoal da nossa própria vida, né? Qual de nós, ou qual de vocês aqui, estão plenamente satisfeitos com os resultados que têm obtido na vida? Eu vou repetir, porque isso deve ser alvo de uma reflexão pessoal agora. Pare e pense por um pouco. Quantos de nós aqui estamos plenamente satisfeitos com os resultados que nós temos obtido na vida? Eu acredito que não estamos. Nenhum de nós está plenamente satisfeito com os resultados que nós temos obtido na vida. Agora, veja, eu não estou falando apenas de resultados materiais, porque hoje, como eu falava no culto anterior, na semana passada, hoje em dia, queridos, as pessoas estão bem preocupadas e buscando resultados naturais, né? Quanto seguidores tem no Instagram? Quanto se tem numa conta corrente? Qual é o cargo que eu ocupo? Qual é a posição que eu tenho ocupado? Qual é a função que eu exerço? Então, as pessoas têm buscado resultados naturais. Mas e quando as cortinas se fecham e lá na coxia, onde ninguém vê, só você e o Espírito Santo, você está satisfeito com os resultados que você tem na vida? Você está vivendo a plenitude da vida que você gostaria de viver? Eu acredito que não. Eu acredito que nenhum de nós estamos plenamente satisfeitos. Por mais que já tenhamos vivido coisas boas, por mais que nós já tenhamos vivido coisas extraordinárias em Deus, por dentro parece que existe uma força motriz que nos impulsiona ao crescimento, a buscar, a desejar cada vez mais uma vida melhor do que a gente tem vivido hoje. Agora, muitas vezes, porque não sabemos onde encontrar, buscamos de maneira natural. Mas essa vida, essas respostas que nós precisamos, esse crescimento que parece que está o tempo todo sendo desejado no nosso interior, ele não pode se dar de maneira natural. E não é só sobre isso o que eu estou falando sobre a sua vida. Pense em todas as áreas da sua vida, sobre a sua saúde, pense sobre as suas finanças, claro, pense sobre a sua família, pense sobre os seus relacionamentos, pense sobre o seu ministério, pense sobre as obras que você tem feito, pense como você tem feito o bem para as pessoas. Para quantas pessoas hoje você fez o bem? Quantas pessoas passaram por você? Para quantas você manifestou o Cristo? Bom, os resultados que você deseja são plenamente supridos? Eu acredito que não. Aí talvez você me pergunte, e por que nós precisamos, de fato, atentar para resultados, né? Porque muitas vezes nós falamos isso também, não me importo com resultado. Resultado não é importante. O importante é a gente viver para Cristo. E a gente fala isso de uma maneira certa, de certa forma, hipócrita, porque no fundo, nós gostaríamos de ter o resultado que outras pessoas talvez estejam tendo, estejam desenvolvendo, né? Agora veja, a gente precisa atentar, né, para essas verdades. Por quê? Porque as nossas vidas, e eu estou falando agora dos cristãos, de homens e mulheres que um dia voluntariamente decidiram acreditar, entregar a sua vida a essa crença em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Nós, os cristãos, temos uma vida, né? As nossas vidas é um chamado expresso para Cristo. Ou seja, quando a gente vive o nosso viver
deve gerar nas outras pessoas que nos observam, deve gerar nas pessoas que se relacionam conosco um chamado para encontrar Cristo. É isso que eu quero que você pense por um pouco agora. Quando você faz essa autorreflexão, a sua vida é um convite para Cristo, sabe? Eu quero explicar isso melhor para você, porque isso está borbulhando dentro de mim. É como se o desejo de Deus fosse que a nossa vida fosse um grande outdoor dizendo: Jesus é bom, Jesus é o caminho, Jesus é a única verdade. Né? Será que a nossa vida tem refletido isso? Será que a gente tem tido resultados que expressam isso? Que a nossa vida é um convite para as pessoas aceitarem a Cristo. A gente tem muitas vezes até falado sobre Cristo. A gente tem muitas vezes até proclamado sobre Cristo. Mas a gente tem vivido Cristo ao ponto de que as pessoas possam ver que isso é verdade em nós. Porque, queridos, eu acho que não tem uma pregação mais sem resultado do que quando você prega sobre algo que não funciona para você. Sabe? Para que a gente possa ter resultados contundentes, concretos, daquilo que nós estamos proclamando, seja o evangelho, seja qualquer outra coisa, isso precisa ser real em mim. Não adianta, queridos, eu querer pregar ou ensinar ou falar algo que não está funcionando para mim. É sobre esses resultados que eu estou me referindo. Porque nós fomos chamados, de fato, para refletir a imagem de Cristo, né? Então, o que temos feito muitas vezes? Temos falado sobre Cristo, mas precisamos mostrar Cristo através de nós. Por isso é que os resultados são tão importantes. Então, por isso que eu preciso atentar e fazer uma autoavaliação. Como o mundo tem olhado para mim? Como o mundo tem visto a minha ação? E eu vou dizer uma coisa. Muitas vezes a gente está mais preocupado de como a igreja está nos vendo do que como o mundo está nos vendo. E nós não fomos chamados, me entenda com maturidade que eu vou dizer, para a igreja. Nós somos chamados para o mundo. Nós somos chamados para demonstrar Cristo aos perdidos. Nós somos embaixadores de Deus em nome de Cristo, convidando essas pessoas que lá fora estão para terem um encontro real com aquele que é o único verdadeiro Salvador da humanidade. Agora veja, nós muitas vezes ficamos presos nisso. Às vezes a gente quer demonstrar até para a igreja, mas o mundo não consegue ver em nós, né? Hoje eu pensava sobre isso. Você que está aqui, eu sei que talvez a maioria, se não todos aqui, são crentes já, né? Graças a Deus por isso. Mas mesmo crentes, eu pergunto para você, o que você tem vivido, de fato, é cristianismo ou você tem vivido uma religião evangélica? E qual é a diferença das duas coisas? É que o cristianismo ele é vivido como uma resposta àquilo que Deus fez por nós. Deus fez algo tão importante na minha vida que é impossível ficar contido agora. Eu preciso demonstrar. Gente, olha o que Deus fez. Olha a minha vida. Olha o que Deus fez comigo. Olha o que Deus está fazendo na minha vida. Olha o que Deus está fazendo na minha casa. Olha para isso. Olha o que Deus tem. Então, a vida cristã é uma resposta. Paulo diz, o amor de Cristo é que me impulsiona. A obra de Jesus que me inspira a viver, a fazer, a ter resultados. E a religião evangélica, ela normalmente exige que você faça alguma coisa para que Deus, então, reaja por você. Olha, se você agir assim, 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 Deus vai te abençoar. Então, veja, diferença básica entre a fé cristã genuína, a vida do evangelho, viver o evangelho para uma religião evangélica. É que a vida real, o evangelho vivido, ele é uma resposta, é uma reação àquilo que Deus já fez por mim. Ao passo que a religião evangélica é a gente fazendo um monte de coisa na expectativa de que Deus reaja às minhas ações para fazer algo por mim. Sabe? É por isso que eu preciso estar atento. Sabe? Olha o que o apóstolo Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 15. Esse texto vai ajudar a gente a entender um pouco mais, expressar um pouco melhor sobre o que eu estou falando agora. Veja, 2 Coríntios, capítulo de número 2, verso de número 15. Eu quero mandar um abraço mais do que especial para minha filha querida do coração, Cíntia. Sim. Um grande abraço para você, minha filha. Que Deus te abençoe cada vez mais, viu? Nós te amamos aqui.
Veja, 2 Coríntios capítulo 2, verso 15, diz assim: somos o aroma de Cristo que se eleva até Deus. Mas esse aroma é percebido de forma diferente por aqueles que estão sendo salvos e por aqueles que estão se perdendo. Para os que estão perecendo, são um cheiro horrível, terrível de morte e condenação. Mas para os que estão sendo salvos, somos perfume que dá a vida. Quem está à altura de uma tarefa como essa? Então, veja, olha o que a Bíblia está dizendo aqui. Que Deus, ele nos... Eu quero voltar um pouquinho, verso 14 desse texto. Ele diz assim: mas graças a Deus, que em Cristo sempre nos conduz triunfantemente. Graças a Deus, que em Cristo, através de Cristo, ele nos conduz em triunfo, ou triunfantemente. Veja, eu já preguei muito sobre esse texto, eu quero fazer menção dele aqui, porque a gente vai chegar no bom perfume de Cristo. Veja, a Bíblia não diz que, graças a Deus, que em Cristo nos conduz ao triunfo. Isso é coisa da religião evangélica. A religião diz, não, Deus está te fazendo coisa, está te moldando para que um dia você possa ter um triunfo. Não, não. Ele está dizendo que, graças a Deus, que em Cristo, Deus sempre nos conduz em triunfo. Então, qual é a expectativa de Deus nessa relação desde o dia em que eu aceitei Jesus? É que eu possa entender que estou em Cristo e que Deus possa, através de Cristo, me conduzir de forma triunfante todos os dias da minha vida. Agora eu pergunto, quando você olha para a realidade do que você está vivendo, é isso de fato? Você tem vivido de triunfo todos os dias da sua vida? Você tem tido os resultados que você sempre almejou todos os dias da sua vida? Porque o desejo de Deus é que nós sejamos conduzidos em triunfo todos os dias das nossas vidas. Essa é a expectativa divina. Mas eu preciso reagir a essa expectativa. Eu preciso permitir que o Espírito Santo... Então eu tenho que atentar para o meu comportamento. Eu tenho que atentar para os resultados que eu estou tendo na minha própria vida. Eu tenho que todos os dias olhar para mim mesmo e perguntar: eu estou satisfeito com a vida que eu tenho levado? Eu estou satisfeito com os pensamentos que eu tenho pensado? Eu estou satisfeito? Aleluia. Deus é muito bom. Amém. Aleluia. Ele diz, agora, através de nós, ele espalha o conhecimento de Cristo por toda parte, como um doce perfume. Veja, a expectativa de Deus, graças a Deus que em Cristo ele sempre nos conduz em triunfo. Se ele conduzir a minha e a tua vida em triunfo, se eu estiver disposto a viver a plenitude da vida de Deus, e Deus, através da minha escolha de viver isso, me conduza de forma triunfante, tendo resultados expressivos, extraordinários todos os dias da minha vida, se isso acontecer, Deus, então, começa, através de mim, espalhar o conhecimento de Cristo. Veja, não é através do que eu falo, é através de mim que Deus espalha o conhecimento. É através do meu comportamento, é através da minha vida, é através do meu resultado, não através do que eu falo. É claro que eu tenho que falar, mas eu falo em paridade com aquilo que eu vivo. Aleluia. Deus espera que nós sejamos como um bom perfume. Só que ele não está falando de perfume, ele está falando de conhecimento. Ele está falando de um conhecimento. Agora veja a sequência disso. Ele diz, nós somos o aroma de Cristo, se eleva até Deus. Só que ele não está falando de perfume aqui, ele está falando do conhecimento. Ele está falando de conhecimento. Aí ele diz, agora, esse conhecimento ele é percebido de duas formas diferentes, para dois tipos de pessoas diferentes. Veja, e aqui é interessante porque ele coloca o mundo em duas condições. Ou ele consegue ver o mundo por duas perspectivas. Aqueles que estão sendo salvos, e esses são os cristãos, e aqueles que não são cristãos, que estão caminhando cada dia mais para a perdição. Ele diz, se Deus te conduzir em triunfo, a tua vida vai manifestar para as pessoas que convivem com você o conhecimento de Cristo. Agora, a percepção desse conhecimento através da tua vida, as pessoas vão olhar para você de maneira diferente de acordo com o que elas são.
Pessoas que estão caminhando para a salvação vão olhar para você e vão ver a sua vida como um exemplo, vão ver a sua vida como um bom perfume, agradável, um cheiro suave, e diz: olha que vida maravilhosa, eu quero seguir essa vida. Mas para quem está se perdendo, para quem não quer essa salvação, ele vai começar a olhar para você e comparar com a vida que ele está levando, e aquilo vai cheirar para ele morte. Ou seja, a pregação, a minha vida, não é para agradar quem está no mundo. A minha vida tem que gerar resultados que confrontem quem está no mundo. Aleluia. O que a gente tem visto muitas vezes hoje em dia são pessoas se adaptando ao estilo do mundo para poder ganhar o mundo. Ah, mas Paulo disse que ele se fez disso para ganhar. Queridos, mas não é para andar no pecado? Ué, ao contrário. A Bíblia diz que esse conhecimento de Deus, que deve ser revelado através do meu viver, e é isso que você tem que entender aqui. Veja, a minha vida manifesta o conhecimento de Cristo. As pessoas vão conhecer a Cristo através da minha e da tua vida. E as pessoas terão uma percepção diferente de acordo com cada grupo. O grupo que está sendo salvo vai olhar para a tua vida, uma vida condizente com as realidades do reino de Deus, e vão dizer: poxa vida, que vida abençoada, que vida maravilhosa, que perfume, sabe? Mas aqueles que estão se perdendo vai dizer: poxa vida, eu estou cada vez mais apodrecido. Vai cheirar como cheiro de morte. Então tem que confrontar. Tem que confrontar. As pessoas têm que olhar para a sua vida e dizer: poxa, a minha vida não é igual a dele, não. Alguma coisa está errada. Aleluia. Então perceba que, para que isso se torne uma realidade em nós, porque isso aqui, o que a Bíblia está dizendo, veja, eu quero ler de novo para que você entenda, eu quero pegar isso no contexto bem certinho, para você não ficar confuso nas ideias aí. Graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Essa é uma perspectiva divina. A vontade de Deus é que todo cristão vivesse isso como uma realidade plena. Isso aqui é uma realidade factual, é um fato, mas nem sempre é uma realidade prática na vida dos crentes. Nem sempre. Nem sempre. Porque nem sempre a gente está disposto para viver em Cristo. Porque nem sempre a gente está disposto a aplicar na nossa própria vida os princípios que muitas vezes nós até falamos, mas não vivemos. Então, a expectativa de Deus é que ele nos conduza triunfantemente. E, ao conduzir-nos de forma triunfante, por nosso intermédio, ele começa a espalhar o conhecimento de Cristo. Veja que conhecer, o mundo conhecer a Cristo está ligado diretamente a como eu me comporto. E não ao que eu falo, mas ao que eu me comporto. Então, para que isso seja uma realidade, né? Para que se concretize, que é a vontade de Deus, isso deve estar ligado diretamente aos resultados que eu tenho obtido na minha vida diária. Né? E aí, quando se fala desse doce perfume, pegando essa metáfora aqui que Paulo usou, eu tenho certeza que ele foi inspirado para falar sobre isso, o Senhor me trouxe o texto de Eclesiastes, capítulo 10, verso 1. Eclesiastes, capítulo 10, verso de número 1. Veja o que o sábio escreveu aqui. O pregador proclamou. Eclesiastes, capítulo 10, verso 1. Ele diz: como moscas mortas produzem mau cheiro até num frasco de perfume. E aí, para quê? Você pode comprar o perfume mais caro do mundo. Você pode comprar o perfume mais forte que você possa conhecer. As moscas começam a morrer dentro desse perfume. O perfume é maravilhoso, mas moscas mortas, elas contaminam, elas exalam mau odor até no perfume mais caro, até no perfume mais precioso. Essa mosca morta, ela causa mau odor. Eles, como as moscas produzem mau cheiro até num frasco de perfume, assim também, isso aqui é uma metáfora, assim também um pouco de insensatez estraga muita sabedoria e honra. Você não sabe como isso pesa. Você não sabe como isso pesa sobre mim e como isso pesa sobre todo mundo. Porque veja o que ele está dizendo. Ele diz: não adianta tanta sabedoria se você
em determinado momento, usar de insensatez no seu comportamento. No seu comportamento. Você pode botar a perder toda a sabedoria que você carrega e toda a honra que você recebeu por causa de um comportamento desajustado. E por causa de um comportamento desajustado. Então, veja, não importa. É como ele diz. Como moscas mortas produzem mau cheiro até num frasco de perfume, assim um pouco de insensatez estraga muita sabedoria e honra. Então, veja, a expectativa de Deus é que ele nos conduza triunfantemente. E por onde nós passemos vivendo essa vida triunfante, a gente esteja manifestando, obviamente, para o mundo o conhecimento de Cristo. As pessoas vão ver essa vida triunfante sua, as pessoas vão ver essa vida em você funcionando, e elas vão buscar o conhecimento de Deus. E elas vão buscar o conhecimento de Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. E aí a Bíblia diz que esse comportamento é comparado a um bom perfume que se exala. Agora, cuidado. Cuidado porque um comportamento desajustado, por menor que ele seja, ele pode estragar o perfume todo. Ele bota a perder toda uma trajetória. Né? Então, por isso nós devemos olhar para nós mesmos. Porque, queridos, muitas vezes a gente vai associar isso com situações de pessoas que vieram a público os seus próprios erros. Mas o que Deus está falando aqui não é para você pensar em que erro. Pense em você e nos seus próprios erros que você já cometeu. Por insensatez. Por insensatez. Cada um olhando para si mesmo. Porque a Bíblia diz que nós devemos julgar é a nós mesmos. Se cada um julgasse a nós mesmos, queridos, nós jamais seríamos julgados. Jamais entraríamos em juízo. Então, cada um de nós tem que olhar para si mesmo e dizer como estão os resultados que eu tenho obtido na minha vida. Aleluia. Deus é bom. É por esse motivo. E agora, com toda essa base que eu coloquei, que eu quero ler para você, né? Romanos, capítulo 12. Porque é por esse motivo que ele diz, portanto, irmãos, vocês não têm de fazer mais o que a sua natureza humana lhes pede. Por quê? Porque a insensatez está ligada diretamente à natureza carnal e terrena. Ah, mas eu não consigo resistir. Será que não? Portanto, irmãos, vocês não têm que fazer o que a sua natureza humana lhes pede. Porque se vocês viverem de acordo com essas exigências da natureza humana, vocês morrerão. Contudo, se pelo Espírito de Deus fizerem morrer as obras do corpo, então viverão. Bom, sabe o que isso me faz lembrar? Me faz lembrar quando Deus chamou o povo de Israel, depois de terem saído do Egito, colocou eles diante da terra prometida, deu-lhes as leis e disse assim, ó, o negócio é o seguinte, coloco diante de vocês o bem e o mal, a bênção e a maldição, vida e morte. Escolham a vida para que vivam. Então, veja, Deus nos dá liberdade, mas mesmo nos dando liberdade, ele está sempre numa parceria intensa conosco, através do seu Espírito, dizendo, escolhe o correto, escolhe a vida. Isso me lembra também, quando ele, lá no Éden ainda, falou para Adão, Adão, olha só, você pode comer livremente todas as árvores do jardim, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer. Porque no dia que dela comer, certamente morrerá. Então sempre haverá escolha, sabe? O que a gente queria fazer é que Deus nos tirasse as escolhas. Eu me lembro de um pregador, amigo meu, que uma vez ele subiu para pregar e antes de pregar, ele orando, ele disse, Senhor, eu não quero o livre-arbítrio, eu te entrego o livre-arbítrio. Mas a beleza da obediência está exatamente no fato de que eu posso desobedecer. Mas eu decido obedecer. Sabe? A beleza da santidade está exatamente em saber que eu posso fazer tudo errado, mas eu decido fazer certo. Que sentido faria se a gente fosse robozinhos que só fizessem as coisas certas que honra a Deus nós daríamos? Que tipo de honra nós apresentaríamos para Deus? Então isso me mostra que honrar a Deus está ligado diretamente às escolhas diárias que eu faço, naquilo que eu penso, daquilo que eu falo, daquilo que eu me relaciono e como eu me comporto. Xarabadaragansorobo xandarabadaragasure rebandalarabandalagasorogoshure benderegesi ramonogorogondogosure benderegesiri abadaras. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Temos, então, escolhas a fazer.
Temos uma escolha a fazer. Viver de acordo com a natureza terrena ou viver segundo o Espírito. É uma escolha diária. Talvez uma escolha a cada centésimo de segundo. Porque não se engane. No que tange ao pecado para Deus, tudo é uma coisa só. Tudo é uma coisa só. Sabe? Tudo é uma coisa só. Classificamos muitas vezes pecados maiores, pecados menores, mas tudo é uma coisa só. Tudo é uma coisa só perante Deus, para que vivamos uma vida plena. Mas podemos viver tal vida? Se ainda estamos nesse corpo, nós podemos, então, temos essa condição? Bom, se você está familiarizado com a religião evangélica, você vai dizer, não, é impossível. Somos todos pecadores e viver perfeitamente ninguém consegue. Esse é um pensamento daqueles que estão fazendo coisas na expectativa de que Deus reaja ao que eles estão fazendo para lhes dar o que eles desejam. Mas se você entendeu que a nossa vida é uma resposta àquilo que Deus já fez, se você de fato entende que ser crente, ser cristão, irmãos, não tem nada a ver com a religião evangélica, tem a ver com você ter conhecimento, entendimento claro daquilo que Deus fez por você, então você reagir a isso, à altura daquilo que Ele já fez. Então você vai concordar comigo que é possível. Talvez não seja fácil, mas é possível. Porque se não for possível, a Bíblia jamais teria dito ser de santos como eu sou santo. Se não fosse possível, a Bíblia jamais teria dito, como Paulo disse em Efésios capítulo 5, sede imitadores de Deus como filhos amados. Paulo jamais ia pedir que nós imitássemos a Deus se nós não tivéssemos o poder e a capacidade de o fazer. Aleluia. Agora lembre-se que um eu, querido, não é o fim. A gente inverte os pensamentos, sabe? A impressão que se tem é que você sempre foi perfeito em tudo. E no dia que você erra, acabou com tudo. Não, você não valia nada, eu não valia nada. Nós estávamos imperfeitos e você começou uma jornada da qual você precisa, aos poucos, se tornar mais parecido com a realidade para a qual Deus te criou para ser. Eu gosto de dar esse exemplo. Imagina que você encontrou alguém na rua e essa pessoa estava realmente, literalmente, mergulhado em uma poça de lama. Essa lama já tinha secado e ela estava grudada em todo o corpo e isso fazia dias, talvez semanas, talvez meses ou talvez anos. Essa pessoa estava completamente tomada de toda a sujeira dessa lama que ela viveu ali. Grudada na sua pele, quase que se tornando uma coisa só. E você decide, por amor, tirar aquela pessoa de lá e começar a lavar aquela pessoa. E você lava daqui, lava de lá, e vai tirando, e não sai tudo num dia. No outro dia você esfrega o joelho, tem aquelas caracas pretas no cotovelo, no joelho, e vai limpando, e vai limpando, e vai limpando, até que você olha e diz, ficou perfeito. Tá tão limpinho, maravilhoso. Glória a Deus. Levanta as mãos e dá glória, irmão. E aí a pessoa levanta. Quando levanta, você vê que debaixo do sovaco ficou preto. Aí você diz, não, tá podre, não presta. É assim que a gente tem agido muitas vezes. A gente, em vez de celebrar que ela está 90% limpa, a gente está olhando para a sujeira dos 10%. Eu me lembro que certa feita eu pregava uma mensagem para ministros. E nessa mensagem eu falei o seguinte, falei, olha, às vezes eu me pego pensando e me lembro de quando eu vivia no mundo. Estava lá, podre pelo pecado. E aí vocês, que estão aqui hoje assistindo, decidiram ir lá me tirar. E talvez você pense, eu não estava lá. Você é a igreja, né? Você faz parte disso, você representa isso. E aí foram lá me tirar. E aí chegaram para lá e disseram, olha, tem uma vida melhor. Eu disse, não, mas eu não mereço, não. Olha como eu vivo aqui, eu não mereço essa vida melhor que você está falando. Eu precisaria mudar muito para poder viver essa vida que você está dizendo. Não, mas você não precisa mudar nada, você só precisa se entregar. É assim que a gente prega, não é assim? Então venham para cá. Isso eu pregando para esse grupo de ministros. Vendo o jeito que você está. Deus não está olhando para a sua vida. Vendo o jeito que você está. E aí, você me falou aquilo com tanta convicção, sabe? Falou que Deus não ia olhar para mim, para o pecado que eu estava cometendo, nada disso. Me falou com tanta verdade nos olhos, que aquilo me encheu os olhos de lágrimas e eu acreditei. E graças a Deus, porque eu acreditei, porque daquele dia em diante, eu saí daquela condição e eu comecei
a progredir. Eu fui lá deixando para trás toda a sujeira, o pecado, a forma rude de falar, os maus costumes, os vícios, foi ficando para trás. Graças a Deus, graças a você que decidiu ir lá me tirar. Mas eu tenho que falar algo para você. Eu ainda não sou perfeito, infelizmente. Nem tudo o que estava grudado saiu. Aquela sujeirinha debaixo do sovaco ainda está. Mas isso não me preocupa mais. Sabe por que não me preocupa mais? Eu falava isso para eles. Não me preocupa mais porque eu sei que se porventura você ver essa sujeirinha, você não vai achar ruim. Porque quando eu estava podre, você foi lá e disse que me amava, então não vai ser uma sujeirinha debaixo do meu braço que vai fazer com que você tenha repulsa de mim. E sabe qual foi a resposta daquele grupo de ministros? Eles baixaram a cabeça e ficaram calados. Porque me parece muita hipocrisia da gente sair para a rua, para os presídios e para onde quer que seja, dizer que é uma pessoa que a gente não conhece, que fizeram coisas absurdas, ajudar essas pessoas a sair desse caminho tenebroso, e depois que elas tiraram 90% de tudo de ruim que elas tinham. Se aqueles 10% que ficou se tornar evidente, a gente joga fora e faz com que ela volte ao ponto zero. Eu pergunto, será que é possível viver uma vida santa, justa, piedosa, de maneira que Cristo possa ser conhecido através do nosso comportamento? Claro, é possível. Não é fácil e não vai acontecer do dia para a noite, mas deve ser uma busca constante nas nossas vidas. E se a gente errar, levanta a cabeça e continua. Você caiu, mas você caiu em um ponto que você já estava bem melhor do que no dia que você começou a sua jornada, sabe? É isso que a Bíblia nos inspira a fazer. A Bíblia diz que nós, que somos espirituais, devemos ajudar as pessoas que caíram a se recolocar no caminho, a chegar de novo e ensiná-las para que elas possam, uma vez ensinadas, reagirem àquilo que Deus já fez por elas, porque Deus já as tornou justas, Deus já as tornou perfeitas, Deus já as tornou santos. Queridos, se você perguntar para Deus, ei, como é Marcelo, ele vai dizer perfeito. Se Deus perguntar para você, for perguntar para Deus, como é Gabriel, é santo. Se Deus perguntar para você, como é a Cíntia, é justa. Se Deus perguntar para você, perguntar para Deus, ei, Deus, como é Ruth? Ah, minha filha é maravilhosa, é perfeita. O que nós precisamos fazer agora é responder a essa verdade de Deus, mesmo que ainda não seja uma verdade prática na nossa vida. Mas, sabe, a gente está em um caminho de crescimento, um caminho de desenvolvimento, um caminho que é uma subida em direção ao alto. Então, como é que nós fazemos isso? Romanos capítulo 8. Eu comecei lá no 12 para que a gente entenda como é que Paulo chegou naquilo. Mas a gente vai começar a voltar aqui no pensamento original, onde Paulo começou tudo. Veja, primeiro, Romanos capítulo 8, verso 1. Vamos bem rapidinho por causa do horário também. Diz assim, glória a Deus. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Veja, isso mostra que quando nós estávamos lá, existia uma condenação sobre nós. Existia uma sentença lavrada sobre nós. Mas agora em que aceitamos, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe, a gente configurou na nossa mente de ouvir esse versículo da seguinte maneira: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então eu posso pecar e não preciso me condenar por isso. Não, não é isso que ele está dizendo, não. Não é mesmo. O que ele está dizendo é o seguinte, ó. Eu vou usar uma forma natural para explicar uma realidade espiritual. Se você cometer um crime, vamos imaginar que você roubou. E aí você vai no Código Penal do país, do estado onde você mora, e olha lá, roubo. Qual é a pena? Qual é a condenação? Ah, é 1 ano de reclusão. Beleza. Então, se lavra uma condenação, você agora está condenado a 1 ano de reclusão. Depois de se pagar 1 ano de reclusão, então não existe mais condenação sobre você. Você recebeu uma alvará de soltura. Você agora está livre. Não tem mais condenação ao seu respeito. Por quê? Porque você cometeu um crime, mas você pagou a pena. Veja, quando a Bíblia diz nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, ele está dizendo o seguinte: antes de você estar em Cristo, existia uma condenação sobre você. E qual era a condenação? Morte. O salário do pecado é a morte. E os agentes que te levariam a isso era doença, era miséria, frustrações. Então, todas essas coisas eram uma condenação do pecado que nós
cometemos. Mas Cristo foi lá na cruz e pagou o preço do pecado por nós. Então, quando nós nascemos de novo e olhamos, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, estamos livres da condenação. Existe agora um alvará de soltura lavrada a meu respeito. Nenhuma condenação há mais sobre mim. Nada, zero. Tudo já foi pago naquela cruz. Aleluia. Ele diz, pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito e de vida nos libertou da lei do pecado que leva à morte. Não é vai nos libertar, é já nos libertou. Isso mostra que a gente vivia em uma condição de ter que pecar, ter uma condenação, porque nós estávamos aprisionados em uma lei de pecado e morte. Que lei é essa? A Bíblia fala de uma lei de espírito e vida que me libertou da lei do pecado e da morte. Bom, são leis espirituais. Agora veja, se você subir num prédio de 10 andares, um prédio de 10 andares, e pular lá de cima, o que é que vai acontecer? Você vai subir ou vai descer? É certo que você vai descer. Agora, o que faz você descer? O que é que puxa você para baixo? Quem pode me dizer aí? Vou beber água, que eu tô ficando com a garganta seca aqui. Vai. Me conta aí. Você tá no 10º andar e se joga lá de cima e aquilo faz você se esborrachar no chão. O que faz você descer? Por que você não sobe? Quem pode me dizer? Pronto. Já tenho a resposta. A lei da gravidade. Existe uma lei da gravidade que te puxa para baixo. Agora veja, eu não acredito na lei da gravidade. Você acreditando ou não, se de pular de lá, vai descer, meu amado. Vai cair lá embaixo. Agora veja, existem a lei da gravidade, existe lei da termodinâmica, existem também leis espirituais. E segundo o que o apóstolo Paulo está escrevendo, existia ou existe uma lei espiritual, existia operando sobre você, agora não está mais, mas existe uma lei espiritual que chama lei do pecado da morte. Aquele que pecar certamente morrerá. E isso, essa lei aprisiona você nisso. Mas a Bíblia também diz que existe uma outra lei, que é a lei do Espírito e da vida. Essa lei do Espírito e da vida veio em Cristo e me libertou da lei do pecado da morte. A lei do pecado da morte diz: você tem que pecar porque você é meu escravo. Eu te domino, não tem já, mas eu não acredito. Mas vai fazer do mesmo jeito, acreditando ou não. Aleluia. Então, a lei do Espírito e vida me libertou da lei do pecado da morte. Veja, as pessoas que vivem aprisionadas ainda na religião judaica ou na religião evangélica, na expectativa de fazerem alguma coisa para que Deus reaja sobre a minha operosidade para me dar o que eu preciso, vou repetir isso. As pessoas que vivem uma religião, elas querem fazer coisas para que Deus reaja sobre isso. Eu vou jejuar para Deus me dar. Eu vou obedecer para Deus fazer. Veja, isso é religião, é quando eu estou fazendo algo na expectativa de que Deus reaja. Tem nada a ver com o que você fez, querido. É o que Deus fez. O cristianismo tem a ver com o que Jesus fez. A lei do Espírito e vida em Cristo me libertou, não é me libertará. Ah, não, mas se você for no com libertação, você vai ser liberto. Não, não, eu já fui liberto. Agora, se eu sou liberto e eu estou entendendo isso hoje, por que eu preciso ficar preso agora ao pecado? Por que o pecado tem controle sobre mim? Não tem. Sabe? E essa tentativa da religião de fazer algo para tentar resolver o problema já foi demonstrada que não funciona. É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ó. A lei nunca foi capaz de nos salvar por causa da fraqueza da sua natureza humana. Por isso, Deus fez que a lei, o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar seu filho na semelhança de natureza humana, pecaminosa, para apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, Deus colocou um fim no domínio do pecado sobre nós. Aleluia. De modo que nós, que agora não mais seguimos a nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Veja, a gente não tem condição de cumprir a lei para se tornar santo, mas Deus nos fez santos ao ponto de agora podemos cumprir a lei. Veja, é o que Deus fez e não o que eu faço. É eu reagindo ao que Deus fez, é eu reagindo pela fé à obra de Cristo Jesus, é eu reagindo pela fé à palavra de Deus, é eu reagindo pela fé, aleluia. Aquilo que Deus fez por nós, aquilo que Deus, aleluia,
efetuou em Cristo Jesus, nos trazendo respostas, gratidão, aleluia. Aleluia. Tudo que nós precisamos fazer é reagir pela fé a essas verdades. Sabe? Eu não posso achar que eu estou aprisionado, eu não consigo. Você consegue, queridos. Sabe por quê? Porque a lei do Espírito e vida em Cristo Jesus nos libertou da lei do pecado. Aleluia! Aleluia! Verso 5 diz: aleluia! Aqueles que ainda estão dominados pela natureza humana, aleluia, pensam, aleluia, aleluia, só um minuto, irmão, aleluia, aqueles que são dominados pela natureza humana, são aqueles que pensam nas coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas, aleluia, que agradam ao Espírito. Deixa eu perguntar algo para você. Quantos de vocês já cometeu um erro, um pecado que ficou envergonhado? Mesmo que ninguém tenha sabido, mesmo que você cometeu sozinho e ninguém sabe, só você sabe, mas você está envergonhado diante de Deus. Aleluia. Aleluia. Agora eu pergunto para você, qual de vocês cometeu esse pecado no momento em que você estava pensando nas coisas de Deus? Foi assim? Eu estava pensando e orando em línguas e daí depois eu fui lá e cometi um pecado. Foi assim? Não. Sabe o que precede o pecado? Os pensamentos. Primeiro a gente concebe esse pecado de forma mental e depois a gente busca uma maneira de forma mental de como executá-lo na prática. E quando você assusta, você já está lá na prática daquilo que é abominável aos olhos de Deus, sabe? Então ele diz que aqueles que são dominados, veja, e eu gosto da diferença dessas palavras. Ele diz, aqueles que são dominados pela natureza humana são aqueles que pensam nas coisas terrenas, naturais. Aleluia. E aqueles que são guiados pelo Espírito, veja, a natureza humana, ela te escraviza. A natureza humana te domina. É uma dominação. Mas o Espírito Santo não, ele te guia. Ele te controla se você permitir. Existe uma grande diferença entre uma coisa e outra. E tudo isso está ligado ao que eu penso. Veja, querido. Quer dizer, às vezes a gente foca tanto, eu não quero fazer, eu não quero fazer, eu não quero fazer, tanto na prática, esquece do que precede a prática. O que precede a prática é o entendimento, é o que você nutre a tua mente, é o que vem para os teus pensamentos. Sabe, todo pecado que se comete primeiro mentalmente. É a tua mente que precede a prática. Aleluia. Então perceba que um bom gerenciamento de pensamentos evita que você possa viver uma vida desajustada. Evita que a mosca possa mergulhar no perfume. Aleluia. Aleluia. Eu quero ler de novo para você pegar a sequência. Aqueles que são dominados pela natureza humana são os que pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados ou guiados pelo Espírito são os que pensam em coisas que agradam ao Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a sua mente resulta em morte. Veja que tem uma palavra que tem chave para tudo aqui. Permitir, queridos. Somos nós, sabe? Tem pessoas que gostariam de ter um amigo meu. Outro dia ele disse assim: o que você acha sobre culto de libertação? Porque eu acho que tem demônios que estão atuando ali. Queridos, a gente não é nem tentado diretamente pelo demônio. O demônio é um agente. Ele se aproveita de algo que é as nossas fraquezas. É o que a Bíblia chama de concupiscências, ou desejos pecaminosos, ou desejos errados. Nós somos tentados pelos nossos maus desejos, pelas nossas concupiscências. O diabo sabe qual é a nossa concupiscência e ele age sobre essas concupiscências. Só que a Bíblia está dizendo aqui, portanto, se permitir que a natureza humana controle a sua mente. Então,
Tem um momento em que eu permito que isso aconteça. Todos os pecados que eu já cometi na minha vida foram precedidos de pensamentos errados. Se eu tivesse cortado o pensamento na hora certa, eu não jamais teria chegado a vias de fato de pecar. Então, o que nós precisamos fazer para viver uma vida que agrade a Deus e que possa manifestar o conhecimento de Cristo? É ter um bom gerenciamento de pensamentos. É não permitir que a tua mente vagueie. Por quê? Porque a mente... Quer ver outro exemplo? Veja, recentemente agora aconteceu algo terrível aqui nos Estados Unidos, né? E que teve uma repercussão mundial. Um jovem chamado Charles Kirk foi assassinado aqui nos Estados Unidos. E isso repercutiu no mundo todo. Como ele tinha uma visão, né, princípios muito bem definidos, ele, de certa forma, confrontava o lado da obscuridade. É aquilo que eu falava. Quando você decide viver a vida de Deus em sua intensidade, para algumas pessoas, para um lado da história, você vai ser visto como um bom perfume, mas para o outro vai ser visto como cheiro de morte, né? E essa repercussão causou algumas coisas interessantes. Pessoas lá no Brasil que não conhecem o cara, nunca viram, começaram a criticar esse ato e alguns a comemorar a morte do rapaz. E alguns ameaçaram outras pessoas no Brasil, né, com a mesma morte do que o rapaz havia padecido. Quiseram fosse fulano. E aí a polícia foi atrás de pegar essas pessoas e, invariavelmente, todos que foram pegos disseram, me perdoe, eu falei coisas que não deveria ter falado. Por que falou? Eu te digo por que falou. Porque na internet dá a impressão de que você está protegido. Dá a impressão que você está do outro lado, ninguém está te vendo, ninguém sabe quem você é. Você pode fazer qualquer coisa, você pode falar qualquer coisa. Então, a internet dá uma falsa impressão de que você está protegido, que você é anônimo. Veja. Mas é fácil você fazer uma investigação e pegar, porque tem um IP lá. E saber de onde veio. Eu estou falando tudo isso para você imaginar. Vê, o que precede o pecado é a nossa mente. E por que a gente permite que a mente pense em pensamentos que são coisas da natureza terrena? Porque a gente acredita que na mente ninguém está vendo. Que a gente acredita que na mente a gente está protegido. Que na mente a gente pode fazer o que quiser que ninguém está vendo. Mas deixa eu te dizer, o IP está lá. Deus está lá. O Espírito Santo está lá. Aleluia. Aleluia. Sabe? Não é porque ninguém está ouvindo os seus pensamentos, você pode pensar em qualquer porcaria. Sabe? Muitas vezes, talvez a gente esteja até em um ato santo, queridos, com pensamentos pecaminosos. Aleluia. Aleluia. Então, veja. Versículo 3. Aliás, 6. 5. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam nas coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam nas coisas que agradam a Deus. Portanto, permitir que a natureza humana controle a sua mente resulta em morte. Então, não permita. Não permita. Pensamento chegou e é um pensamento que não agrada a Deus, eu não vou pensar nisso. Eu me recuso a continuar pensando. Deixa eu ouvir uma música. Deixa eu conversar com alguém. Aleluia. De repente é o momento da tua solitude, você está sozinho e os pensamentos errados estão ali. Sai dali da solitude e vai procurar alguém para conversar. Aleluia. Aleluia. Mas, se permitir que o Espírito controle a tua mente, isso resulta em vida e paz. Então, tanto para você ter uma mente carnal, quanto para ter uma mente espiritual, é uma decisão. É uma permissão, é um consentimento que você dá para que isso possa acontecer. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Aleluia. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da natureza humana não podem agradar a Deus. Verso 9, preste bem atenção. Vocês, porém, aleluia. Quando ele diz, por isso aqueles que ainda estão sob o domínio da natureza humana não podem agradar a Deus. Ele não está falando sobre o crente que errou. Ele não está falando sobre o crente que pecou. Ele está falando sobre o mundo aqui.
Porque você não está mais sob o domínio, porque a lei do Espírito de vida em que Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. Porém, aqueles que ainda estão sob o domínio da natureza humana, ou seja, o mundo não pode agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados, não estão dominados pela natureza humana, mas estão sendo guiados pelo Espírito de Deus que habita em vocês. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, muito embora o seu corpo possa ainda carregar reflexos da morte, por causa dessa lei que vigorou em sua vida, e pode estar morto por causa do pecado, o Espírito, porém, que está em você, lhe dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, aleluia, o Deus que ressuscitou Jesus Cristo entre os mortos dará a você vida no corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que em vós habita. Portanto, irmãos, vocês não têm que fazer, vocês não são obrigados a fazer, você não está amarrado, você não vai pecar porque você não tem mais controle, é mentira. A gente decide pecar ou não pecar, a gente decide pensar ou não pensar no pecado, sabe? E lembre-se, você não vai controlar a prática se você já concebeu ele na mente. Esquece. Você não vai controlar as suas ações se na mente você já estiver concebido. O que você pensar, as suas ações vão seguir. O que você conceber na sua mente, seja pecado para a morte, seja espírito para a vida, as suas ações vão te seguir. Aleluia. Se contudo pelo Espírito você fizer mortificar os feitos da carne, então vocês viverão. Era sobre isso que eu queria falar com você. Veja, há em nós uma necessidade, quero só fazer esse resumo para a gente fechar aqui. E vivermos uma vida e olharmos para nós. Qual é o resultado que eu tenho tido da minha vida? O resultado da minha vida reflete Cristo. Sabe? E isso não quer dizer, mas olha, eu acho que aquele irmão ali, ele está morando em Alphaville, ele tem um carro importado, ele tem um helicóptero, então ele está vivendo uma vida que é abundante e agrada a Deus. Eu não, eu moro de aluguel, eu ainda tenho minhas contas aqui pagas, mas com muito sacrifício, eu não tenho nem um carro novo. Então eu tenho que melhorar, porque eu não tenho... Não, deixa eu te dizer uma coisa. Essa questão aí não tem nada a ver com Deus. Nada, 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 nada. Eu quero encerrar com essa reflexão. Por favor, preste bem atenção. Eu quero que você pense no seguinte, veja. Imagina que você está vivendo a sua vida, aí você agora sabe que tem muita gente que tem uma vida muito, entre aspas, com muito mais benefícios do que você. Não vou dizer que é superior, não. Com mais benefícios que você, certo? Pensa nisso. Agora pense o seguinte, aconteceu algo no mundo que afetou toda a humanidade, menos você. E aí, você que na sua cabeça não estava vivendo à altura, né, do que merece, que vive de aluguel, mas paga o seu aluguel em dia, que tem suas contas pagas todos os meses, que talvez não tenha carro, mas também não tem dívida. Você está ali e a sua vida permaneceu do mesmo jeito. Você continua num apartamento de aluguel, mas não atrasa. Você continua tendo o dinheiro para pagar seu Uber. Você continua tendo suas contas pagas. Está ali. Mas o mundo todo foi afetado e todo mundo perdeu tudo que tinha e não tem o que comer. Aí eu pergunto para você, quem agora estaria em condição de vantagem? Você ou o mundo? Você vai dizer, eu. Então, veja, o que você está chamando de prosperidade, eu estou chamando de comparação. Deus não vê dessa maneira. A questão é, olhe para si mesmo e veja se você está satisfeito com os seus resultados. Não tem que olhar para os outros, porque pode ter certeza. Se você está vivendo uma vida que agrada a Deus, santo e justo, por isso que o apóstolo Paulo disse, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Então, não significa que o contentamento não vem das circunstâncias. O contentamento vem de viver uma vida justa e piedosa diante de Deus. E é isso que eu quero que você reflita e pense e traga para a sua vida como ensinamento nessa noite, em nome de Jesus. Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, eu te dou graças em nome de Jesus Cristo, por cada irmão, por cada irmã que estiveram conosco nessa noite e receber essa santa palavra. Pai, que o Senhor possa fazer com que eles meditem mais sobre isso. Pai, eu não sei se eu fui eficaz, eficiente na transmissão daquilo que o Senhor colocou em meu coração, mas sou muito grato, porque o Senhor falou comigo poderosamente. Porque o Senhor falou comigo, Senhor, e mudou o rumo da minha história, por meio dessa palavra, em nome de Jesus. Então, que essa mesma unção agora que cai sobre a minha vida, que esse mesmo poder
tem sido derramado sobre mim agora. Alcance cada um deles lá. E eu declaro em nome de Jesus, Senhor, que haja um manifestado do teu Espírito poderosamente. Que haja, assim, um inundado de contentamento da tua graça. Que eles possam agora, assim, olhar ao seu redor e serem gratos por aquilo que eles estão vivendo hoje. Senhor, ainda que não seja aquilo que eles sonharam a vida inteira, mas que haja contentamento, Senhor, que eles possam perceber a tua boa mão, perceber a tua vontade sobre eles, no poder do nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, que eles tenham uma noite plena, abençoada, que eles vivam melhor, Senhor, que o Senhor possa proporcionar para eles nesse exato momento, sabendo, Senhor, do que cada um pode receber nesse momento, do que cada um pode viver nesse momento, em nome de Jesus. Amém?